Na mesa de Natal, todos riram quando meu irmão disse que eu era apenas um encosto na família. Eu apenas sorri e disse: "Obrigada pelo jantar. Amanhã conversamos." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Minha mãe baixou os olhos para o prato de peru, meu pai pigarreou desconfortavelmente e a esposa do Lucas, Fernanda, fingiu estar muito ocupada cortando a rabanada. Os primos que haviam rido nervosamente agora mexiam nos talheres, como se de repente tivessem descoberto algo fascinante no padrão da louça da vovó. Eu me chamo Helena. Tenho 34 anos. Sou formada em Engenharia da Computação pela Universidade Federal e, aos olhos da minha família, sou a filha que ainda não se encontrou na vida. Enquanto meu irmão Lucas, 3 anos mais novo, coleciona sucessos que nossa mãe adora enumerar para as amigas do clube, casamento com a filha do dono da concessionária, cargo de gerente na empresa de construção civil, casa própria no melhor bairro da cidade, eu sou a solteira que mora sozinha num apartamento de 2 quartos e trabalha com essas coisas de computador que ninguém entende direito. Mas naquela noite de 24 de dezembro, enquanto recolhia minha bolsa e beijava o rosto de cada um se despedindo, eu carregava um segredo que mudaria tudo. Um segredo que havia guardado por anos, construído em silêncio, longe dos olhares curiosos e das comparações constantes. Helena, você tem certeza de que não quer ficar para o amigo secreto? Minha mãe perguntou, a voz carregada daquela culpa mal disfarçada que ela sempre demonstrava quando Lucas exagerava nas provocações. Tenho um compromisso cedo amanhã, mãe. Trabalho, sabe como é? Beijei sua testa. O jantar estava delicioso, como sempre. Lucas se recostou na cadeira, ainda com aquele sorriso presunçoso que conhecia desde a infância. Trabalho no dia 25? Que tipo de trabalho você tem mesmo, irmãzinha? O tipo que paga as contas, respondi, mantendo o tom leve. Boa noite, pessoal. Quando saí da casa dos nossos pais, o ar frio de dezembro bateu no meu rosto como um alívio. Entrei no meu carro, um modelo simples, econômico, nada que chamasse atenção. E fiquei alguns minutos ali, apenas respirando. Através da janela da sala, podia ver minha família retomando a celebração. Lucas gesticulava animadamente, provavelmente contando alguma história sobre seus feitos profissionais. Fernanda sorria educadamente, como sempre. Meus pais ouviam com aquele orgulho que nunca conseguiram esconder. Por mais de uma década, aquela cena se repetia. Eu chegava às reuniões familiares, participava educadamente das conversas, engolia os comentários sutis sobre minha vida sem direção e ia embora carregando mais um peso no peito. Cada aniversário, cada Natal, cada almoço de domingo era uma nova oportunidade para me lembrarem do que eu não era. Casada, mãe, bem-sucedida aos olhos deles. Helena ainda está procurando seu caminho, minha mãe costumava dizer para as amigas, como se eu fosse uma adolescente perdida, em vez de uma mulher de 34 anos com uma carreira sólida. Diferente do Lucas, que sempre soube o que queria. O que eles não sabiam, o que ninguém da família sabia, era que enquanto eles enxergavam fracasso, eu construía um império. Enquanto eles viam uma mulher solteira e sem filhos como um projeto inacabado, eu me tornava uma das profissionais mais respeitadas do mercado de tecnologia. Enquanto eles celebravam as pequenas conquistas do Lucas, eu fechava contratos que movimentavam milhões. Meu apartamento simples era uma escolha consciente. Meu carro econômico também. A descrição que mantinha sobre minha vida profissional não era por vergonha ou insegurança. Era por estratégia. Eu havia aprendido, ainda jovem, que ser subestimada era uma vantagem poderosa. Deixar que vissem apenas o que eu queria que vissem me dava uma liberdade que o Lucas, com toda a sua necessidade de aprovação e reconhecimento, nunca teria. Dirigi devagar pelas ruas enfeitadas para o Natal, observando as casas iluminadas e as famílias reunidas através das janelas. Algumas dessas famílias eu conhecia melhor do que elas imaginavam. Algumas dessas casas existiam porque eu havia financiado os projetos que as construíram. Algumas dessas pessoas dormiam tranquilas porque eu garantia que seus empregos estivessem seguros.
Mas tudo isso era invisível para minha própria família. Para eles, eu continuava sendo a Helena que se escondia atrás dos livros na adolescência, a que preferia ficar no quarto mexendo no computador, em vez de sair com os amigos, a que nunca trouxe um namorado para apresentar. A eterna diferente, a eterna desajustada. Quando cheguei ao meu apartamento, liguei o notebook e comecei a trabalhar. Não era mentira quando disse que tinha compromissos no dia seguinte. Na verdade, tinha uma reunião que mudaria completamente a dinâmica da nossa família. Uma reunião que o Lucas não imaginava que aconteceria. Uma reunião que envolveria diretamente seu futuro profissional. Por anos, eu havia observado minha família de longe, como uma espectadora da minha própria vida. Aceitei o papel de coadjuvante, de irmã problemática, de filha que não correspondeu às expectativas. Financiei discretamente algumas das conquistas que eles tanto celebravam, paguei contas que eles nem sabiam que existiam, resolvi problemas que poderiam ter destruído a estabilidade familiar. Tudo isso em silêncio, usando meu nome de solteira nos negócios para evitar qualquer associação que pudesse interferir no meu trabalho ou criar constrangimentos familiares. Preferiu deixar que pensassem que eu era apenas uma programadora freelancer que vivia de pequenos projetos. Era mais fácil assim. Era mais seguro. Mas naquela noite, depois de ouvir pela milésima vez que eu era um encosto, depois de ver minha família inteira rir da minha suposta insignificância, alguma coisa mudou. Talvez tenha sido a gota d'água que faltava. Talvez tenha sido simplesmente o momento certo. Abri meu e-mail e confirmei a reunião marcada para o dia seguinte. Uma reunião que aconteceria na empresa onde Lucas trabalhava. Uma empresa que ele não sabia que eu conhecia tão bem. Uma empresa onde minha opinião tinha peso suficiente para mudar destinos. Olhei pela janela do meu apartamento, vendo a cidade adormecida sob as luzes de Natal. Amanhã seria um dia diferente. Amanhã, a dinâmica da nossa família mudaria para sempre. E tudo começaria com uma conversa que o Lucas estava longe de imaginar que teria. Por 34 anos, eu fui a filha invisível, a irmã problemática, o encosto da família. Por 34 anos, engoli cada comparação, cada comentário maldoso, cada olhar de pena. Construí minha vida e minha carreira longe dos holofotes familiares, aceitando ser vista como a fracassada enquanto trabalhava incansavelmente para me tornar exatamente o oposto disso. Mas os encastos, às vezes, guardam surpresas. E algumas surpresas são grandes o suficiente para virar mesas de Natal de cabeça para baixo. A diferença começou cedo. Aos 6 anos, enquanto Lucas corria atrás de bola no quintal e colecionava amigos como troféus, eu me sentava no canto da sala com um livro no colo, inventando histórias para os personagens das ilustrações. Helena é muito quietinha, as pessoas diziam, como se ser quieta fosse uma doença que precisava de cura. Ela precisa brincar mais com outras crianças. Minha mãe, Célia, tentava me incluir nas brincadeiras do Lucas, mas eu sempre acabava sendo a que ficava de fora. Não porque ele me excluía propositalmente. Lucas nunca foi cruel de forma deliberada, mas porque nossas diferenças eram óbvias demais para serem ignoradas. Ele era sociável, enérgico, naturalmente carismático. Eu era introspectiva, observadora, mais interessada em entender como as coisas funcionavam do que em participar delas. Por que você não vai brincar lá fora com seu irmão? Minha mãe perguntava toda tarde, com aquela preocupação genuína de quem não entendia como alguém podia preferir ficar sozinho. Faz bem tomar um solzinho. Estou lendo, mãe, eu respondia, e ela suspirava como se ler fosse um hobby exótico demais para uma criança. Meu pai, Roberto, trabalhava como contador numa empresa de médio porte e chegava em casa sempre cansado, mas ainda assim encontrava energia para jogar bola com Lucas no quintal. Comigo, ele tentava conversar sobre a escola, sobre os livros que eu lia, mas eu percebia que ele não sabia muito bem como se conectar com uma filha tão diferente do que esperava. Ele entendia de números, de planilhas, de coisas práticas. Eu falava de personagens de livros e de como os computadores funcionavam,
assuntos que pareciam abstratos demais para ele. A primeira vez que realmente senti o peso da comparação foi aos 9 anos, durante uma reunião de pais na escola. Eu estava escondida atrás da porta da sala quando ouvi a professora do Lucas falando com meus pais no corredor. Lucas é um menino excepcional, ela dizia, a voz cheia de admiração. Líder natural, excelente nos esportes, querido por todos os colegas. Vocês devem estar muito orgulhosos. Meus pais murmuraram agradecimentos, claramente satisfeitos. Então chegou a vez da minha professora. Helena é uma menina muito inteligente. Ela começou, e eu senti uma ponta de esperança. Mas é muito fechada. Ela não interage muito com os outros alunos. Prefere ficar sozinha no recreio. Talvez vocês pudessem incentivá-la a ser mais sociável, mais parecida com o irmão. Mesmo criança, entendi a mensagem. Ser como eu era não era suficiente. Eu precisava ser mais parecida com Lucas para ser considerada adequada. Quando entramos na adolescência, a diferença se tornou ainda mais gritante. Lucas se destacava no futebol da escola. Namorava as meninas mais populares. Era convidado para todas as festas. Eu me aprofundava cada vez mais nos computadores, descobrindo linguagens de programação e passando horas criando pequenos programas que só eu entendia. Helena, você precisa sair mais. Minha mãe insistia aos 15 anos. Olha só o Lucas, como ele é popular. Você podia aprender com ele. Eu não quero ser popular, mãe. Eu gosto do que faço. Mas não é normal uma menina da sua idade ficar trancada no quarto o tempo todo. O que os outros vão pensar? Sempre os outros. Sempre a preocupação com a opinião alheia. Lucas nunca precisou se preocupar com isso, porque ele naturalmente se encaixava no que era esperado. Eu era o projeto problemático, a filha que precisava ser consertada. Durante o ensino médio, quando descobri que queria estudar engenharia da computação, a resistência foi imediata. Engenharia? Mas isso é curso de homem, minha mãe protestou. Por que você não faz algo mais feminino? Pedagogia, talvez? Ou psicologia? Porque eu quero trabalhar com tecnologia, mãe. É isso que me interessa. E como você vai arranjar marido fazendo um curso cheio de homem? Olha o Lucas, já está namorando sério com a Fernanda. Eles vão casar assim que ele se formar. Lucas havia escolhido administração, um curso que meus pais consideravam seguro e promissor. Ele tinha planos de trabalhar na empresa do pai da Fernanda depois de formado. Um caminho que parecia pavimentado com ouro aos olhos da família. Helena sempre foi meio esquisita. Ouvi minha mãe comentando com a vizinha um dia, quando pensei que ela não sabia que eu estava em casa. Diferente do Lucas, que é um menino tão centrado, ele sabe o que quer da vida. Durante a faculdade, enquanto Lucas curtia a vida universitária e se preparava para assumir seu lugar no mundo corporativo, eu me destacava academicamente de forma quase invisível. Ganhei uma bolsa de iniciação científica, publiquei artigos, participei de competições de programação. Mas nada disso era celebrado em casa da mesma forma que uma vitória do Lucas no campeonato de futebol da faculdade. Mais um troféu para o Lucas. Meu pai anunciava orgulhoso sempre que meu irmão chegava em casa com uma nova conquista esportiva. Esse menino não para. Quando eu ganhava algum reconhecimento acadêmico, a reação era diferente. Que bom, filha. Você sempre foi estudiosa mesmo. Não havia celebração. Não havia troféu na estante da sala. Não havia ligações para os parentes para contar a novidade. Minhas conquistas eram esperadas e, portanto, menos especiais. Após a formatura, a diferença se tornou ainda mais evidente. Lucas se casou com Fernanda numa cerimônia que foi o evento social do ano na nossa cidade. 400 convidados, festa no clube mais exclusivo, lua de mel na Europa. Meus pais se endividaram para pagar a parte que cabia a eles, mas fizeram questão de que fosse um casamento digno do filho que tinham. Eu, enquanto isso, me mudei para uma cidade maior para trabalhar numa empresa de tecnologia. Morava sozinha, ganhava bem, mas aos olhos da família ainda estava se achando profissionalmente.
Quando você vai trazer um namorado para conhecermos? Minha mãe perguntava toda vez que eu ia visitá-los. Olha a Fernanda, como ela faz bem para o Lucas. Uma esposa é importante para o sucesso de um homem. Eu estou focada na carreira, mãe. Carreira é importante, mas família é mais importante ainda. Você não pode ficar sozinha para sempre. Lucas, agora casado e bem estabelecido na empresa do sogro, havia se tornado o filho perfeito. Comprou uma casa no melhor bairro, dirigia um carro importado, levava Fernanda para viagens internacionais. Cada conquista dele era motivo de celebração familiar. O Lucas foi promovido a gerente. Minha mãe anunciava para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Apenas 3 anos na empresa e já está subindo na hierarquia. Fernanda deve estar tão orgulhosa. Quando eu contava sobre meus projetos, sobre os clientes que estava conquistando, sobre as tecnologias inovadoras que estava desenvolvendo, a reação era sempre a mesma. Que bom, filha. Você sempre foi inteligente mesmo. Era como se minha inteligência fosse uma característica neutra, enquanto o sucesso do Lucas era uma conquista digna de aplausos. Aos poucos, fui aprendendo a não compartilhar muito sobre minha vida profissional. Era mais fácil deixar que pensassem que eu estava se virando com trabalhos de programação do que explicar a complexidade e o sucesso do que realmente fazia. Era mais simples ser vista como a filha solteira e sem grandes ambições do que lidar com a incompreensão sobre minha escolha de priorizar a carreira. Helena está bem, minha mãe dizia quando alguém perguntava sobre mim. Meio solitária, mas está bem. Diferente do Lucas, que está construindo uma família linda com a Fernanda. A cada reunião familiar, a cada almoço de domingo, a cada festa de aniversário, eu me tornava mais invisível. Não porque eu fosse menos importante, mas porque minha versão de sucesso não se encaixava no molde que eles entendiam. Lucas era o filho que correspondia às expectativas. Eu era a filha que eles não sabiam muito bem como apresentar para o mundo. E assim, durante anos, eu carreguei o peso de ser a diferente, a problemática, a que ainda não havia se encontrado. Cada comentário, cada comparação, cada olhar de pena se acumulava no peito como pedras num lago. Eu sorria, participava das conversas, abraçava todo mundo no final das visitas, mas por dentro crescia uma mistura de mágoa e determinação. Eles não sabiam que enquanto me viam como a filha fracassada, eu construía um sucesso que ultrapassava tudo o que o Lucas havia conquistado. Não sabiam que minha discrição era estratégica, que minha vida simples era uma escolha consciente, que minha carreira havia me levado a lugares que eles nem imaginavam existir. Não sabiam que a filha invisível estava prestes a se tornar muito, muito visível. A humilhação mais dolorosa aconteceu no aniversário de 60 anos do meu pai, há 2 anos. A família inteira estava reunida no salão do clube. Primos, tios, amigos de longa data. Lucas havia organizado tudo, obviamente. Era sempre ele quem tomava a frente das celebrações familiares, quem fazia os discursos emocionados, quem recebia os elogios por ser o filho dedicado. Eu havia chegado um pouco mais tarde devido a uma reunião de trabalho que não pude adiar. Estava bem vestida, mas de forma simples, como sempre. Nada que chamasse atenção desnecessariamente. Helena chegou, minha mãe anunciou quando me viu entrar no salão. Vem cá, filha, vem cumprimentar todo mundo. A mesa principal estava repleta de pessoas que eu conhecia desde criança. Tios, primos, amigos dos meus pais. Todos sorriram educadamente quando me aproximei, mas percebi os olhares rápidos que trocaram entre si. Olhares que diziam: coitada, ainda solteira. Que pena, tão inteligente, mas tão sozinha. Diferente do Lucas, que se deu tão bem na vida. Helena, querida. Minha tia Márcia me cumprimentou com aquele abraço meio forçado que as pessoas dão quando sentem pena de você. Como você está? Trabalhando muito? Estou bem, tia. Sim, o trabalho está corrido, mas está indo bem. Que bom, ela murmurou, já desviando o olhar para onde Lucas conversava animadamente com um grupo de homens. Olha só o Lucas ali, contando sobre a nova promoção. Fernanda deve estar nas nuvens com o sucesso dele.
Sempre o Lucas. Sempre suas conquistas. Sempre o brilho nos olhos dos outros quando falavam dele. Sentei-me numa das mesas laterais, observando a festa que meu irmão havia organizado para nosso pai. Tudo estava perfeito. Decoração elegante, comida farta, música ambiente na altura certa. Lucas realmente tinha talento para eventos sociais, para fazer as pessoas se sentirem especiais. Era uma qualidade que eu reconhecia e, sinceramente, admirava nele. Durante o jantar, os discursos começaram. Primeiro, alguns amigos do meu pai falaram sobre sua trajetória profissional, sobre sua dedicação à família, sobre os filhos maravilhosos que ele havia criado. Então chegou a vez do Lucas. Ele se levantou com aquela confiança natural que sempre teve, ajeitou o paletó e sorriu para o público. Boa noite, pessoal. Que alegria ver todos vocês aqui celebrando conosco os 60 anos do homem mais importante da minha vida. Aplausos calorosos. Meu pai sorriu emocionado. Meu pai sempre foi meu exemplo, Lucas continuou, a voz firme e cheia de carinho genuíno. Me ensinou o valor do trabalho, da família, da perseverança. Graças a ele, consegui construir a vida que tenho hoje. Uma carreira sólida, uma esposa maravilhosa, uma casa que me orgulho de chamar de lar. Mais aplausos. Fernanda sorriu orgulhosa do marido. E eu sei que ele se orgulha de ver os filhos dele seguindo seus passos. Eu, graças a Deus, consegui corresponder às expectativas. Tenho uma posição de responsabilidade na empresa, estou construindo um patrimônio, planejando dar netos para ele e para nossa mãe. Algumas pessoas riram carinhosamente. Era um discurso bonito, emocionado, cheio de gratidão. Mas então veio a parte que me cortou como uma lâmina. Claro que cada filho tem seu tempo, seu jeito de encontrar o caminho, Lucas disse, e seu olhar brevemente se dirigiu para mim. Alguns demoram mais para deslanchar, outros ainda estão procurando sua vocação. Mas o importante é que papai sempre apoiou a todos nós, independentemente de onde estamos na vida. O salão ficou meio em silêncio. Algumas pessoas me olharam de soslaio, com aquela expressão de constrangimento misturado com pena. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai pigarreou desconfortavelmente. Lucas continuou falando, mas eu não ouvi mais nada. As palavras "ainda estão procurando sua vocação" ecoavam na minha cabeça como sinos de uma igreja. Aos 32 anos, na frente de toda a família e dos amigos dos meus pais, eu havia sido publicamente classificada como alguém que ainda não tinha encontrado seu lugar no mundo. Alguém que demorava mais para deslanchar. Alguém que precisava de mais tempo para se tornar uma pessoa de verdade. Quando o discurso terminou e os aplausos recomeçaram, eu me levantei e fui ao banheiro. Precisava de um momento para respirar, para processar o que havia acabado de acontecer. No espelho, vi meu reflexo. Uma mulher de 32 anos, bem vestida, profissionalmente realizada, financeiramente independente. Mas ali, naquele ambiente, eu era apenas a filha problemática que ainda não havia decolado. Quando voltei para o salão, várias pessoas vieram falar comigo. Mas as conversas seguiam sempre o mesmo padrão. Helena, querida, como estão as coisas? Minha prima Carla perguntou, com aquele tom suave que as pessoas usam quando falam com alguém que consideram frágil. Estão bem, prima. Trabalhando bastante. Que bom. E namorado? Alguma novidade nessa área? Não, estou focada na carreira no momento. Ah, entendo. Ela murmurou, como se eu tivesse acabado de confessar uma tragédia pessoal. Mas você sabe que não pode deixar a vida passar, né? Olha a Fernanda, como ela e o Lucas se completam. É importante ter alguém na vida. Eu sei, prima. Obrigada pela preocupação. Essa mesma conversa se repetiu umas 5 vezes durante a noite. Sempre a mesma pergunta sobre namorado. Sempre a mesma comparação com Lucas e Fernanda. Sempre a mesma sugestão velada de que minha vida estava incompleta. O pior momento chegou quando meu tio Augusto, já meio alcoolizado, decidiu dar sua opinião não solicitada sobre minha situação. Helena, menina, posso falar uma coisa contigo? Ele disse, me puxando para um canto.
Você é uma moça inteligente, bonita. Tem tudo para dar certo na vida. Mas você precisa se cuidar mais, se arrumar melhor. Os homens gostam de mulher que se valoriza, entende? Respirei fundo antes de responder. Obrigada pela preocupação, tio. Não é preocupação, é conselho de quem te quer bem. Olha o Lucas, como ele soube escolher bem. A Fernanda é uma esposa exemplar. Bonita, dedicada, sabe cuidar da casa e do marido. Você podia aprender com ela. Vou levar em consideração, consegui dizer, forçando um sorriso. E outra coisa, esse negócio de computador está bom para começar, mas você precisa pensar no futuro. Que tipo de homem vai querer casar com uma mulher que passa o dia inteiro na frente de uma tela? Pensa nisso. Naquela noite, voltei para casa com o coração pesado. Não pela primeira vez questionei minhas escolhas. Será que eu realmente estava errada? Será que minha priorização da carreira estava me custando algo importante? Será que o Lucas havia escolhido o caminho certo e eu o caminho errado? Mas então liguei meu computador e vi os e-mails que haviam chegado durante a festa. 3 novos clientes interessados nos meus serviços. Um convite para ser palestrante numa conferência internacional. Uma proposta de sociedade numa startup que prometia revolucionar o mercado de tecnologia educacional. Percebi que enquanto minha família me via como alguém perdida na vida, o mundo profissional me reconhecia como uma expert no que fazia. Enquanto eles se preocupavam com minha falta de marido, eu fechava contratos que mudavam a vida de centenas de pessoas. Enquanto eles me viam como a filha problemática, empresas disputavam minha consultoria. A partir daquele dia, comecei a construir uma barreira ainda maior entre minha vida pessoal e profissional. Se minha família não conseguia entender nem valorizar o que eu fazia, eu simplesmente deixaria de compartilhar. Era mais fácil ser vista como a programadora freelancer sem grandes ambições do que tentar explicar a complexidade e a importância do meu trabalho. Mas a mágoa continuou crescendo. A cada reunião familiar, a cada comentário sobre minha vida sem direção, a cada comparação com Lucas, eu sentia o peso da incompreensão. Não era apenas sobre reconhecimento profissional. Era sobre ser aceita como eu era, sem precisar me encaixar no molde que eles consideravam adequado. Lucas continuou subindo na empresa do sogro, comprando coisas caras, viajando para lugares exóticos com Fernanda. E continuou sendo celebrado como o exemplo de sucesso familiar. Enquanto isso, eu me aprofundava cada vez mais no meu trabalho, construindo uma reputação sólida no mercado, acumulando conquistas que eles nem sabiam que existiam. Durante esses anos, financiei discretamente alguns projetos familiares. Quando meu primo João perdeu o emprego e precisou de dinheiro para não perder a casa, fui eu quem emprestou o valor sem cobrar juros. Quando minha prima Sara precisou de uma cirurgia cara para o filho, fui eu quem pagou a diferença que o plano de saúde não cobriu. Quando meus pais quiseram reformar a casa, mas não tinham como bancar sozinhos, fui eu quem transferiu o dinheiro necessário. Tudo isso usando meu nome de solteira nos negócios, mantendo sigilo absoluto sobre a origem dos recursos. Era mais fácil assim. Evitava perguntas constrangedoras, evitava que vissem minha ajuda como prova de que eu estava indo bem profissionalmente, evitava criar expectativas que eu não queria atender. Preferi continuar sendo vista como a filha modesta que se virava como podia. Era um papel mais confortável do que lidar com a surpresa e as possíveis demandas que viriam se soubessem a verdade sobre minha situação financeira. Mas cada ato de generosidade silenciosa, cada contribuição anônima para o bem-estar familiar, cada problema resolvido sem alarde, aumentava minha sensação de invisibilidade. Eu estava ali, cuidando de todos, mas ninguém via, ninguém reconhecia, ninguém valorizava. Era como ser um fantasma benevolente, presente e atuante, mas imperceptível para aqueles que mais importavam para mim. E naquela ceia de Natal, quando Lucas me chamou de encosto na frente de toda a família, todas essas mágoas acumuladas finalmente encontraram seu ponto de ebulição. Todas as humilhações, todas as comparações, todos os momentos em que fui diminuída ou ignorada se cristalizaram naquela palavra: encosto.
Era hora de mostrar quem realmente sustentava essa família. A manhã de 25 de dezembro amanheceu ensolarada, mas fria. Estava acordada desde as 5 horas, revisando documentos e preparando apresentações no meu notebook. A reunião estava marcada para as 10 horas da manhã, na sede da construtora Almeida Santos, a empresa onde Lucas trabalhava há 5 anos e onde havia sido promovido a gerente de projetos apenas 8 meses antes. O que ele não sabia era que a Almeida Santos estava passando por uma reestruturação administrativa que envolvia a entrada de novos investidores. O que ele não sabia era que essa reestruturação havia sido motivada por uma auditoria que eu mesma havia recomendado ao conselho diretor. O que ele não sabia era que eu não era apenas uma consultora externa contratada para avaliar a eficiência operacional da empresa. Eu era a representante do grupo de investidores que agora detinha 45% das ações da construtora. Tomei meu café da manhã em silêncio, observando a cidade acordar através da janela do meu apartamento. Em algumas horas, a dinâmica da minha família mudaria para sempre. Não sentia prazer antecipado com o que estava prestes a acontecer. Sentia apenas uma resignação triste de quem chegou ao limite de sua paciência. Às 9h15, estacionei meu carro no edifício da Almeida Santos. Um prédio moderno de 12 andares, com fachada de vidro espelhado e lobby elegante. Conhecia bem aquele lugar. Havia estado ali dezenas de vezes nos últimos 2 anos, sempre usando meu nome de solteira, sempre em reuniões que aconteciam nos andares administrativos que Lucas jamais frequentava. Bom dia, senhora Carvalho. O porteiro me cumprimentou respeitosamente. O senhor Almeida está esperando a senhora na sala de reuniões do 10º andar. Obrigada, seu José. No elevador, encontrei 2 funcionários que reconheci dos corredores. Eles me cumprimentaram educadamente, sem saber que em poucos minutos eu estaria decidindo o futuro profissional de um dos seus colegas. Sem saber que esse colega era meu irmão. A sala de reuniões estava ocupada por 5 pessoas quando cheguei. Francisco Almeida, o proprietário majoritário da empresa, Doutora Carmen Rodrigues, a diretora de recursos humanos, Roberto Silva, o diretor financeiro, Marcos Ferreira, o gerente de operações, e Sandra Mello, a advogada da empresa. Todos se levantaram quando entrei. Helena, que bom te ver, Francisco disse, apertando minha mão calorosamente. Como foi o Natal? Conseguiu descansar um pouco? Foi interessante, respondi, pensando na ceia da noite anterior. Obrigada por aceitarem se reunir hoje. Sei que é feriado. Para uma questão tão delicada quanto essa, achamos melhor resolver logo. Doutora Carmen disse, seu tom sério. Você trouxe o relatório final? Abri minha pasta e distribuí cópias do documento que havia passado as últimas semanas preparando. 23 páginas detalhando irregularidades administrativas, conflitos de interesse e problemas de gestão que haviam sido identificados durante a auditoria. O nome de Lucas aparecia em 17 dessas páginas. Como vocês podem ver, comecei, assumindo meu tom profissional. As irregularidades são mais graves do que inicialmente pensávamos. Não estamos falando apenas de ineficiência operacional. Estamos falando de manipulação de relatórios, favorecimento de fornecedores específicos e aprovação de projetos sem a devida análise técnica. Francisco folheou o relatório com expressão preocupada. E tudo isso pode ser rastreado até o Lucas? A maior parte, sim. Como gerente de projetos, ele tinha acesso e autoridade para implementar todas essas irregularidades. Os dados são irrefutáveis. Roberto Silva se inclinou para a frente. Helena, você tem certeza absoluta dessas informações? Porque o que está aqui é muito sério. Estamos falando de demissão por justa causa. Respirei fundo. Era o momento da verdade. Tenho certeza absoluta. Todos os dados foram verificados múltiplas vezes. Todos os documentos foram analisados por auditores independentes. Lucas Santos comprometeu a integridade operacional da empresa e, por extensão, colocou em risco o investimento de todos nós. Sandra Mello, a advogada, fez algumas anotações.
Do ponto de vista legal, temos embasamento suficiente para a demissão. Mas, Helena, considerando que você é sócia da empresa, não seria prudente você se afastar dessa decisão específica para evitar qualquer aparência de conflito de interesse? Era uma pergunta válida, mas eu havia pensado nisso durante semanas. Sandra, eu entendo a preocupação. Mas minha relação pessoal com o funcionário em questão não pode comprometer a integridade da empresa. Se fosse qualquer outro funcionário, as consequências seriam as mesmas. Não posso permitir que sentimentos pessoais interfiram em decisões empresariais. Francisco assentiu lentamente. Helena tem razão. Ela foi contratada justamente para fazer essa auditoria de forma imparcial. O fato de ter descoberto irregularidades envolvendo um parente só demonstra sua integridade profissional. Marcos Ferreira folheou algumas páginas do relatório. A questão é, como procedemos? Lucas está aqui hoje? Ele deve chegar por volta das 10h30. Doutora Carmen respondeu. Disse que tinha uma questão profissional urgente para resolver hoje. Olhei para o relógio na parede. 10h15. Em poucos minutos, Lucas entraria naquele prédio achando que vinha resolver algum problema menor. Não fazia ideia de que o problema era ele próprio. Sugiro que chamemos ele para cá, disse, mantendo a voz firme. Quanto mais rápido resolvermos isso, melhor para todos. Durante os 15 minutos seguintes, finalizamos os detalhes legais e administrativos da demissão. Sandra preparou os documentos necessários. Doutora Carmen organizou os procedimentos de desligamento. Roberto calculou as verbas rescisórias. Tudo muito profissional, muito eficiente, muito frio. Às 10h32, o telefone da sala tocou. Era a recepção informando que Lucas havia chegado e estava subindo para a reunião. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Ele não sabe que você está aqui? Francisco perguntou. Não. Para ele, sou apenas sua irmã mais velha que trabalha com programação. Ele não sabe nada sobre minha participação na empresa. 2 minutos depois, a porta se abriu e Lucas entrou na sala. Estava bem vestido, como sempre, com um sorriso confiante que eu conhecia desde a infância. Um sorriso que se desfez completamente quando me viu sentada à mesa. Helena? Ele disse, a voz carregada de confusão. O que você está fazendo aqui? Levantei-me lentamente, mantendo contato visual com ele. Oi, Lucas. Sente-se, por favor. Ele olhou ao redor da sala, notando as expressões sérias de todos os presentes, os documentos espalhados pela mesa, a atmosfera formal da reunião. Não entendo. Que reunião é essa? Por que minha irmã está aqui? Francisco se pronunciou. Lucas, sente-se. Temos algumas questões importantes para discutir com você. Meu irmão se sentou lentamente, o olhar alternando entre mim e os outros presentes. Podia ver a confusão se transformando gradualmente em apreensão. Lucas, comecei. Minha voz profissional, mas não cruel. Você se lembra do que disse ontem à noite? Sobre eu não ter trabalho de verdade? Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. Bem, meu trabalho de verdade é ser consultora empresarial especializada em auditoria e reestruturação corporativa. Meu trabalho de verdade é representar grupos de investidores em empresas que precisam de reorganização administrativa. Fiz uma pausa, deixando a informação se assentar. Meu trabalho de verdade, Lucas, é ser sócia desta empresa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Lucas me olhava como se eu fosse um fantasma, como se as palavras que eu havia dito não fizessem sentido na realidade que ele conhecia. Sócia? Ele repetiu, a voz quase um sussurro. 45% das ações, confirmei. Adquiridas ao longo dos últimos 2 anos através do grupo de investimento que represento. Doutora Carmen se manifestou. Lucas, a Helena foi contratada para fazer uma auditoria completa das operações da empresa. O que ela descobriu é preocupante. Empurrei uma cópia do relatório na direção dele. 17 páginas de irregularidades que podem ser rastreadas diretamente até suas decisões como gerente de projetos. Lucas folheou o documento com mãos trêmulas, os olhos percorrendo rapidamente as páginas.
Eu podia ver o momento exato em que ele compreendeu a gravidade da situação. Helena, Isso é... Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria, Lucas. E, infelizmente, as evidências são irrefutáveis. Ele se voltou para Francisco, como se buscasse uma negação, uma explicação alternativa. Seu Francisco, certamente há algum engano. Não há engano, Lucas. Francisco respondeu com firmeza. Os dados são muito claros. Você comprometeu a integridade operacional da empresa. Por vários minutos, Lucas tentou se defender, explicar as decisões questionáveis, justificar os procedimentos irregulares. Mas cada argumento que apresentava só confirmava o que estava documentado no relatório. Finalmente, ele se voltou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Você planejou isso, disse, a voz áspera. Você planejou me destruir. Eu planejei fazer meu trabalho, respondi calmamente. As irregularidades que descobri teriam sido descobertas independentemente de quem você fosse. A diferença é que qualquer outro funcionário não teria passado anos me chamando de fracassada. A reunião durou mais 40 minutos. Lucas foi formalmente demitido por justa causa, teve seus acessos revogados e foi orientado a deixar o prédio imediatamente acompanhado pela segurança. Durante todo o processo, mantive-me profissional, focada, impessoal. Mas quando ele se levantou para sair, carregando a caixa com seus pertences pessoais, ele se virou para mim uma última vez. Você sempre foi a filha problema da família, disse, a voz cheia de amargura. Agora eu sei por quê. Não respondi. Apenas observei enquanto meu irmão saía da sala de reuniões, da empresa, da posição de poder que ele achava que era sua por direito. Quando a porta se fechou atrás dele, Francisco se virou para mim. Helena, você tem certeza de que fez a coisa certa? Olhei pela janela da sala de reuniões, vendo a cidade se estender diante de mim. Francisco, durante anos eu financiei silenciosamente várias necessidades da minha família. Paguei dívidas, cobri despesas, resolvi problemas. Tudo isso enquanto eles me viam como a filha fracassada que não conseguia se encaixar no mundo. Respirei fundo antes de continuar. Ontem à noite, na frente de toda a família, Lucas me chamou de encosto. Disse que eu era alguém que dependia da boa vontade dos outros para sobreviver. Virei-me para encará-lo. Acho que estava na hora de deixar claro quem realmente sustenta essa família. Meu telefone começou a tocar às 2 horas da tarde. Primeira ligação. Lucas. Deixei ir para a caixa postal. Segunda ligação. 5 minutos depois. Lucas novamente. Ignorei. Terceira ligação. Minha mãe. Helena? Filha, o que está acontecendo? O Lucas chegou aqui transtornado falando que você... Que eu o quê, mãe? Que você é dona de uma empresa? Que você demitiu ele? Isso não pode ser verdade, Helena. Conta para sua mãe o que realmente aconteceu. Estava dirigindo de volta para casa, passando pelas ruas decoradas de Natal que ainda brilhavam sob o sol da tarde. É verdade, mãe. Eu sou sócia da empresa onde Lucas trabalha. Trabalhava. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro profundo. Helena, eu não entendo nada. Como assim você é sócia de uma empresa? Você não me disse que trabalhava com computador? Eu trabalho com tecnologia, mãe. Tecnologia aplicada a negócios, consultoria empresarial, investimentos. Não é só mexer no computador. Mas, filha, por que você nunca nos contou? Por que deixou a gente pensar que eu era uma fracassada? Que eu era o encosto da família? Minha voz saiu mais amarga do que pretendia. Porque era mais fácil assim, mãe. Era mais fácil ser subestimada do que lidar com expectativas que eu não queria atender. Outra pausa longa. Quando minha mãe falou novamente, sua voz estava menor, mais frágil. Helena, você precisa vir aqui. Sua família está... O Lucas está dizendo coisas horríveis sobre você. Dizendo que você fez isso por vingança, que você destruiu a vida dele de propósito. E você acredita nele? Eu não sei mais em que acreditar, filha. Estou confusa.
Venha para casa, por favor. Vamos conversar como família. Desliguei o telefone sem responder. Não estava pronta para enfrentar o drama familiar que certamente me esperava. Precisava de algumas horas para processar o que havia acontecido, para organizar meus pensamentos e decidir como lidar com as consequências das minhas ações. Quando cheguei ao meu apartamento, havia 23 chamadas perdidas no telefone fixo. Lucas, minha mãe, meu pai, Fernanda, alguns primos. A notícia havia se espalhado rapidamente pela família, como eu sabia que aconteceria. Preparei um chá e sentei-me na varanda, observando a cidade. Por alguns minutos, tentei imaginar como seria se eu tivesse tomado uma decisão diferente. Se tivesse engolido a humilhação mais uma vez, se tivesse deixado o comentário do Lucas passar, se tivesse mantido meu segredo profissional intacto. Talvez fosse mais fácil, mais pacífico. Mas também seria uma traição a mim mesma. Às 5 horas da tarde, o interfone tocou. Era meu pai. Helena, sou eu. Posso subir? Preciso conversar com você. Hesitei por alguns segundos antes de abrir a porta. Meu pai subiu sozinho, o rosto carregado de uma mistura de preocupação e confusão que eu nunca havia visto antes. Oi, pai. Oi, filha. Ele olhou ao redor do meu apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez, notando detalhes que havia ignorado em visitas anteriores. A televisão de tela grande, o notebook profissional em cima da mesa, os livros técnicos nas prateleiras, os quadros originais nas paredes. Posso sentar? Claro. Quer um café? Quero, obrigado. Enquanto preparava o café, podia sentir meu pai me observando. Quando me juntei a ele na sala, ele estava segurando uma das revistas especializadas que eu assinava. Uma publicação sobre mercado de tecnologia e investimentos. Helena, eu preciso entender uma coisa. O Lucas está dizendo que você é milionária. Isso é verdade? Respirei fundo. Depende do que você considera milionário, pai. Tenho uma situação financeira confortável, sim. Confortável como? Confortável o suficiente para não me preocupar com dinheiro há vários anos. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E por que você nunca nos disse? Por que deixou a gente pensar que você estava se virando como podia? Porque eu queria que vocês me valorizassem pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Porque eu queria que meu sucesso fosse reconhecido pelos méritos, não pelo dinheiro. Mas, filha, se você está bem de vida, por que mora neste apartamento simples? Por que dirige aquele carro velho? Porque eu não preciso ostentar para me sentir bem comigo mesma, pai. Porque eu prefiro investir meu dinheiro em coisas que realmente importam do que em símbolos de status. Meu pai tomou um gole do café, ainda tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. O Lucas disse que você financiou algumas coisas para a família. Isso é verdade? Aqui estava o momento que eu temia. É verdade. Que tipo de coisas? Pai, você realmente quer saber? Porque uma vez que eu contar não tem volta. Ele assentiu determinado. Quero. Está bem. Levantei-me e peguei uma pasta na estante. Dentro dela, havia registros de todas as transferências que fizera para familiares ao longo dos anos. Quando o primo João perdeu o emprego em 2022, eu emprestei R$ 15.000 para ele não perder a casa. Ele nunca soube que foi eu. Meu pai abriu os olhos, surpreso. Quando a prima Sara precisou pagar a cirurgia do filho, eu transferi R$ 8.000 para completar o valor que o plano não cobriu. Ela achou que havia sido uma falha no sistema do hospital. E continuei folheando os documentos. Quando vocês reformaram a cozinha no ano passado e ficaram endividados, eu paguei a diferença diretamente para a loja. Vocês acreditaram quando o vendedor disse que havia um desconto especial para clientes antigos. A cada revelação, a expressão do meu pai mudava. Surpresa, incredulidade, constrangimento. Helena, por que você fez tudo isso sem nos contar? Porque eu amo minha família, pai. Mesmo quando vocês me fazem sentir invisível. Mesmo quando me comparam constantemente com Lucas. Mesmo quando me tratam como se eu fosse um projeto fracassado. Eu amo vocês e quero que estejam bem. Ele baixou a cabeça.
as mãos tremendo ligeiramente. Filha, nós nunca soubemos. Nós nunca percebemos. Vocês nunca quiseram perceber. Era mais fácil me ver como a filha problemática do que tentar entender quem eu realmente sou. Mas então por que você fez aquilo com o Lucas? Por que você o demitiu? A pergunta que eu sabia que viria. Pai, eu não demiti o Lucas por vingança. Eu demiti ele porque ele estava prejudicando a empresa da qual eu sou sócia. As irregularidades que descobri são reais, são graves, e comprometeriam não apenas meu investimento, mas o futuro de todos os funcionários honestos da empresa. Mas vocês não podiam ter dado uma chance para ele se explicar? Uma advertência? Pai, estamos falando de manipulação de relatórios, favorecimento ilegal de fornecedores, aprovação de projetos sem análise técnica adequada. Isso não é algo que se resolve com advertência. Isso é justa causa. Meu pai ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo tudo o que havia escutado. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Helena, eu preciso te pedir desculpas. Sua mãe e eu, nós sempre tivemos tanto orgulho do Lucas que acabamos não vendo suas conquistas. Não entendemos seu trabalho. Não valorizamos suas escolhas. Pai, não, deixa eu terminar. Durante todos esses anos, você cuidou da nossa família sem que soubéssemos. Você resolveu problemas que poderiam ter nos destruído financeiramente. E nós? Nós ficávamos preocupados porque você não tinha marido, porque não seguiu o caminho tradicional. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Você é uma filha extraordinária, Helena. E eu fui um pai cego. Era a primeira vez na vida que ouvia meu pai reconhecer meu valor. A primeira vez que me sentia verdadeiramente vista por ele. Mas junto com o alívio, veio também a dor de todos os anos em que esse reconhecimento faltou. Pai, eu não fiz tudo isso para receber agradecimentos. Eu fiz porque é o certo a se fazer pela família. Eu sei, filha. E isso torna tudo ainda mais especial. Ele se levantou e me abraçou. Um abraço apertado e cheio de remorso. Você pode me perdoar? Pode nos perdoar? Eu já perdoei há muito tempo, pai. Mas as coisas precisam mudar. Eu não posso mais aceitar ser tratada como se fosse menos importante que Lucas, só porque fiz escolhas diferentes das dele. As coisas vão mudar, eu prometo. Mas, Helena, o que vai acontecer agora? Com o Lucas? Com a família? Era uma pergunta complexa, que não tinha respostas fáceis. Não sei, pai. O Lucas precisa entender que ações têm consequências. E a família precisa decidir se quer conhecer quem eu realmente sou ou se prefere continuar vivendo na fantasia de que eu sou uma fracassada. Meu pai ficou até o final da tarde. Conversamos sobre minha carreira, sobre meus projetos, sobre minha vida. Pela primeira vez, ele fez perguntas genuínas sobre meu trabalho, demonstrou interesse real pelo que eu fazia. Pela primeira vez, me senti como uma filha cujo pai se orgulhava de suas conquistas. Quando ele estava saindo, me disse: Helena, sei que o caminho daqui para frente não vai ser fácil. O Lucas está muito abalado. Sua mãe está confusa. A família inteira está de cabeça para baixo. Mas eu quero que você saiba que, independentemente do que acontecer, eu finalmente entendo quem minha filha realmente é. E eu me orgulho muito de você. Depois que ele saiu, sentei-me novamente na varanda e observei o pôr do sol sobre a cidade. Meu telefone havia parado de tocar. Ou as pessoas haviam desistido de me ligar, ou meu pai havia pedido para me deixarem em paz por enquanto. Sabia que os próximos dias seriam difíceis. Sabia que teria que enfrentar Lucas, minha mãe, o resto da família. Sabia que algumas relações poderiam se romper definitivamente. Que algumas pessoas poderiam nunca me perdoar por ter revelado a verdade de forma tão dramática. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Livre do peso de carregar um segredo que me diminuía aos olhos da minha própria família. Livre da obrigação de aceitar humilhações em silêncio. Livre para ser quem eu realmente era, sem máscaras, sem fingimentos, sem desculpas. O encosto havia revelado suas cartas.
E agora todos saberiam quem realmente sustentava a mesa onde eles se sentavam. 3 meses se passaram desde aquela ceia de Natal que mudou tudo. 3 meses de reconstrução, de conversas difíceis, de relações sendo redefinidas. 3 meses para que minha família, e eu mesma, nos adaptássemos à nova realidade. Lucas não falou comigo durante as primeiras 6 semanas. Soube, através da minha mãe, que ele e Fernanda estavam passando por dificuldades financeiras, que ele estava procurando emprego, que o orgulho ferido o impedia de aceitar qualquer tipo de ajuda da família. Soube também que ele havia espalhado sua versão da história para quem quisesse ouvir. A versão em que eu era a irmã vingativa que havia destruído sua carreira por pura maldade. Não me defendi publicamente. Quem me conhecia de verdade sabia que tipo de pessoa eu era. Quem escolheu acreditar na versão do Lucas sem questionar, talvez não fosse o tipo de pessoa com quem eu precisava me importar. Minha mãe levou mais tempo para entender completamente o que havia acontecido. Nas primeiras semanas, ela alternava entre a culpa por não ter me valorizado adequadamente e a preocupação com Lucas. Era como se ela não conseguisse processar que ambos os filhos podiam estar certos e errados ao mesmo tempo, que eu tinha razão em me defender, mas que Lucas também estava sofrendo as consequências das próprias ações. Foi numa tarde chuvosa de março que Lucas finalmente me procurou. Estava trabalhando em casa quando o interfone tocou. Quando ouvi sua voz, hesitei por alguns segundos antes de abrir a porta. Ele subiu lentamente, e quando o vi, percebi como aqueles meses haviam sido difíceis para ele. Estava mais magro, com olheiras profundas, a arrogância natural substituída por uma humildade forçada que não conseguia esconder completamente a amargura que ainda carregava. Oi, Helena. Oi, Lucas. Entre. Sentamos na sala em silêncio por alguns minutos. Podia ver que ele estava lutando para encontrar as palavras certas, para quebrar o gelo de meses de ressentimento mútuo. Eu consegui um emprego, ele disse finalmente, numa construtora menor. O salário é bem menor do que eu ganhava antes, mas é um começo. Fico feliz por você, respondi, e era sincero. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Helena, eu vim aqui porque preciso te dizer algumas coisas. Coisas que deveria ter dito há muito tempo. Esperei em silêncio. Eu sempre soube que você era inteligente. Mais inteligente que eu, na verdade. Mas eu nunca quis admitir isso porque era mais fácil ser o filho bem-sucedido quando você era vista como a filha problemática. Suas palavras me surpreenderam. Era a primeira vez que ele admitia conscientemente o papel que havia desempenhado na dinâmica familiar. Quando éramos crianças, eu via como você se interessava por coisas que eu nem conseguia entender. Computadores, tecnologia, livros complicados. E eu via como nossos pais não sabiam como lidar com isso, como eles se sentiam mais confortáveis comigo porque eu era previsível. Ele fez uma pausa, passando as mãos pelos cabelos. Eu deveria ter te defendido todas aquelas vezes que te diminuíram. Deveria ter falado alguma coisa quando te comparavam comigo de forma injusta. Mas eu não falei porque gostava de ser o favorito. Era doloroso ouvir, mas também libertador. Finalmente, alguém estava reconhecendo a dinâmica tóxica que havia dominado nossa família por décadas. Lucas, eu nunca quis competir com você, disse calmamente. Eu só queria ser aceita como eu era. Eu sei, e é isso que torna tudo pior. Você nunca tentou me diminuir. Nunca tentou roubar meu lugar na família. Você apenas existia sendo brilhante, sendo bem-sucedida, sendo generosa, e eu me sentia ameaçado por isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Helena, todas aquelas vezes que eu te chamei de fracassada, que eu insinuei que você não tinha valor, eu sabia que estava mentindo. Eu sabia que você era especial. Mas admitir isso significaria admitir que talvez eu não fosse tão especial quanto todos pensavam. Era a conversa mais honesta que já havíamos tido. A primeira vez que Lucas baixava completamente a guarda e se mostrava vulnerável. Sobre a empresa, ele continuou.
Você estava certa. Eu fiz coisas erradas. Tomei atalhos que não deveria ter tomado. Na época, eu justificava tudo dizendo que era para alcançar resultados mais rápidos, para impressionar os chefes. Mas a verdade é que eu estava sendo desonesto. Ele me olhou diretamente nos olhos. Você poderia ter me alertado antes de tomar a decisão de me demitir. Poderia ter me dado uma chance de me explicar, de tentar corrigir os erros. Poderia, admiti. Mas, Lucas, você teria me escutado? Você teria aceitado que sua irmã fracassada estava tentando te ensinar sobre ética profissional? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e percebi que a pergunta havia atingido o ponto que eu queria atingir. Provavelmente não, ele admitiu finalmente. Provavelmente eu teria rido da sua cara e te chamado de invejosa. Exatamente. E as irregularidades continuariam acontecendo, comprometendo não apenas seu futuro, mas o futuro de todos os funcionários honestos da empresa. Lucas assentiu lentamente. Eu entendo agora por que você fez o que fez. Não significa que não tenha doído. Não significa que não tenha sido humilhante. Mas eu entendo. Conversamos por mais 2 horas naquela tarde. Pela primeira vez em nossas vidas, conseguimos ter uma conversa de adultos, sem máscaras, sem jogos de poder, sem a necessidade de um ser melhor que o outro. Era estranho e libertador ao mesmo tempo. Quando ele estava saindo, me disse: Helena, eu não sei se conseguirei ser o irmão que você merece da noite para o dia. Ainda tenho muito orgulho ferido. Ainda tenho muito ressentimento para processar. Mas eu quero tentar. É tudo o que posso pedir, respondi. Nos meses seguintes, nossa relação foi se reconstruindo lentamente. Não era a mesma dinâmica de antes, nunca mais seria, mas era uma relação mais honesta, mais equilibrada. Lucas parou de me diminuir publicamente, e eu parei de financiar silenciosamente a vida familiar. Se eles precisassem de ajuda, teriam que pedir diretamente, sabendo exatamente de onde vinha o apoio. Minha mãe demorou mais tempo para se adaptar à nova realidade. Durante semanas, ela insistiu para que eu perdoasse Lucas e o ajudasse a conseguir um emprego melhor. Quando expliquei que perdão não significava eliminar consequências, que amor não significava resolver os problemas dos outros, ela ficou confusa. Mas, Helena, ele é seu irmão. Família ajuda família. Eu sei, mãe. E eu sempre vou estar aqui se ele precisar de mim de verdade. Mas ele precisa aprender a se sustentar com seu próprio trabalho, com sua própria honestidade. Foi uma lição difícil para ela, que havia passado a vida inteira resolvendo problemas para os filhos. Mas, gradualmente, ela começou a entender que seu amor superprotetor havia contribuído para criar a arrogância que levou Lucas à queda. O mais interessante foi observar como a dinâmica familiar mudou quando minha situação real foi revelada. De repente, minhas opiniões tinham peso nas discussões familiares. Meus conselhos eram solicitados e valorizados. Minha presença nas reuniões era celebrada, não tolerada. Algumas pessoas poderiam dizer que era hipocrisia, que minha família só passou a me valorizar depois de descobrir minha situação financeira. E talvez houvesse um pouco de verdade nisso. Mas eu escolhi ver de forma diferente. Talvez eles apenas precisassem de evidências concretas para entender que existem muitas formas de ser bem-sucedido na vida. Em junho, 6 meses após aquela ceia de Natal que mudou tudo, organizei um almoço para comemorar o aniversário do meu pai. Mas desta vez, as coisas foram diferentes. Helena organizou um almoço lindo para o papai. Minha mãe comentou com as amigas do clube. O orgulho claro na voz. Ela tem tanto bom gosto, sempre teve. E agora ela está expandindo os negócios dela para outros estados. Estamos tão orgulhosos. Lucas estava presente no almoço junto com Fernanda. A dinâmica entre nós havia mudado completamente. Ele ainda era carismático, ainda contava histórias engraçadas, ainda era o centro das atenções em muitos momentos. Mas agora, havia espaço para mim também. Quando ele falava sobre seus projetos no novo emprego, as pessoas ouviam com interesse genuíno. Quando eu falava sobre meus negócios, elas faziam perguntas, queriam entender,
Demonstravam curiosidade. A Helena sempre foi a mais inteligente de nós dois, Lucas disse em determinado momento, surpreendendo a todos. Eu apenas demorei alguns anos para admitir isso. Eram pequenos gestos, pequenas mudanças, mas que faziam toda a diferença. Pela primeira vez, eu me sentia como parte integral da família, não como uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. No final do almoço, quando todos já haviam ido embora, fiquei alguns minutos sozinha na varanda da casa dos meus pais, observando o jardim onde Lucas e eu brincávamos quando crianças. Minha mãe se juntou a mim. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você se arrepende do que fez? Do jeito que as coisas aconteceram? Pensei por alguns segundos antes de responder. Eu me arrependo de ter levado tanto tempo para me defender. Eu me arrependo de ter permitido que vocês me vissem como menos do que eu realmente sou por tantos anos. Mas não me arrependo de ter dito a verdade, mesmo que tenha sido doloroso para todos nós. Ela assentiu lentamente. Você sabe que seu pai e eu sempre te amamos, não sabe? Mesmo quando não soubemos como demonstrar isso adequadamente. Eu sei, mãe. E eu sempre amei vocês também. Por isso que nunca deixei que a mágoa se transformasse em raiva destrutiva. Você é uma filha extraordinária, Helena. Sempre foi. Eu só não sabia como lidar com uma filha tão diferente do que eu conhecia. Era a primeira vez que minha mãe admitia abertamente que suas expectativas limitadas haviam contribuído para os problemas familiares. Era um momento de reconciliação que eu havia esperado por décadas. Naquela noite, voltei para meu apartamento com uma sensação de paz que não sentia há anos. Não porque todos os problemas haviam sido resolvidos. Lucas ainda estava reconstruindo sua carreira, minha família ainda estava se adaptando à nova dinâmica, algumas feridas ainda estavam cicatrizando. Mas porque, finalmente, eu estava sendo vista e valorizada pelo que realmente era. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá e abri meu notebook. Havia 3 propostas de novos projetos esperando minha análise, 2 palestras para preparar e uma reunião importante na segunda-feira. Minha vida profissional continuava próspera e desafiadora, como sempre havia sido. Mas agora havia algo a mais. A liberdade de ser completamente autêntica em todas as áreas da minha vida. A liberdade de falar sobre meu trabalho sem medo de criar constrangimentos. A liberdade de ser bem-sucedida sem ter que esconder minhas conquistas. A liberdade de amar minha família sem ter que aceitar ser diminuída por ela. Algumas pessoas podem pensar que a forma como revelei a verdade foi dura demais, que eu poderia ter escolhido um caminho menos dramático. Talvez tenham razão. Mas às vezes, é preciso quebrar completamente um padrão tóxico para construir algo saudável no lugar. Durante anos, fui o fantasma da minha própria família. Presente, mas invisível, atuante, mas não reconhecida, generosa, mas não valorizada. Carreguei o peso de ser vista como a filha problema enquanto discretamente resolvia os problemas de todos. Naquela ceia de Natal, quando Lucas me chamou de encosto, algo dentro de mim finalmente disse: chega. Chega de aceitar menos do que mereço. Chega de fingir ser menor do que sou. Chega de permitir que me vejam como um fardo quando sou, na verdade, o alicerce. A palavra encosto havia sido a gota d'água, mas também havia sido a chave que abriu a porta para uma versão mais honesta e saudável da nossa família. Uma versão onde cada pessoa podia ser valorizada pelos seus próprios méritos, onde o sucesso tinha muitas faces diferentes, onde o amor não precisava vir acompanhado de diminuição. Olhei para a cidade iluminada através da janela do meu apartamento, não mais o apartamento simples da filha fracassada, mas o lar escolhido conscientemente por uma mulher bem-sucedida, que valoriza a substância mais que a aparência. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios e novas oportunidades. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu enfrentaria esse dia sendo completamente eu mesma, sem máscaras, sem desculpas, sem a necessidade de me diminuir para caber no molde que outros criaram para mim. O encosto havia se revelado ser o alicerce, e agora todos sabiam onde realmente se apoiavam.
Algumas lições só se aprendem quando se perde tudo. Algumas verdades só emergem quando se quebra o silêncio. E algumas famílias só se curam quando enfrentam, de forma honesta e corajosa, as feridas que carregaram por anos sem admitir. Eu havia escolhido a verdade sobre a paz falsa. Havia escolhido o respeito sobre a aprovação. Havia escolhido ser autêntica sobre ser confortável. E finalmente, depois de 34 anos eu me sentia livre.